Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual é o seu destaque de hoje aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Esta semana estiveram juntos aqui em São Paulo dois dos pensadores mais importantes da atualidade, que é principalmente o biogeógrafo Jared Diamond, autor de vários livros, entre os quais eu destacaria principalmente O Colapso, que já foi publicado há alguns anos, mas também o Yuval Harari, né, que esse nem precisa de apresentação, porque os livros dele, pelo menos 3 desses livros, se mantêm best-sellers há muito tempo, né? É realmente um caso fora do comum. De um jovem historiador, né, que se doutorou em Oxford. Na primeira vez, o primeiro livro que ele lançou, inclusive, ele lançou em hebraico, e demorou um pouquinho para que alguém que lesse hebraico avisasse as editoras britânicas de que tinha um excelente trabalho que podia ser publicado, e aí, uma vez publicado em inglês, foi um estrondo, né? O primeiro foi o Sapiens, e agora ele já está num sobre lições do século XXI. Além da importância deles terem vindo para um evento em São Paulo juntos, e é importante dizer que o Harari se inspirou bastante no Diamond, né, que tinha escrito, por exemplo, Armas, Germes e Aço, que foi um livro que certamente influenciou muito o jovem Harari. Mas além dessa importância deles estarem juntos aqui, e parece que em outras capitais também, vale dizer que eles estão ambos contribuindo para uma coisa muito importante, que é chamar a atenção das pessoas para as grandes questões da nossa época, não é? Mas eles conseguiram atingir um grande público, professor, nessa passagem pelo Brasil? Pois é, quando eu digo que eles estão chamando a atenção de muita gente, evidentemente eu não me refiro às pessoas que puderam ir ao evento, né, que são muito poucas, inclusive imagino que muito caro o ingresso, etc. Mas é que nessa passagem eles deram diversas entrevistas aí, e baseados nessas entrevistas eu gostaria de chamar a atenção aqui dos ouvintes da Rádio USP para uma diferença que me parece importante entre os dois. O Jared Diamond, nas entrevistas, ele fez questão de chamar muita atenção para a volta do perigo de uma guerra nuclear, que seria, de todos os perigos que a gente possa enfrentar, ou como gostam de dizer, riscos, é um problema conceitual aí com essa palavra riscos, mas não cabe aqui entrar nisso, mas enfim, esses perigos que eles destacam, o Jared Diamond sempre insiste muito que em primeiro lugar está essa possibilidade de que tenha um inverno nuclear, o que significaria aí provavelmente uma espécie de autoaniquilamento da inteligência, né, humana na Terra, e que então todas as outras questões pareceriam ser absolutamente secundárias. E aí, nas outras questões, todos eles enfatizam. Enfim, o que eu estou chamando a atenção é que, não que o Harari não fale do perigo nuclear, mas ele não coloca com a mesma ênfase que o Jared Diamond. E aí, evidentemente, o que sobra são basicamente as novas tecnologias, em geral com muito destaque para a questão da inteligência artificial e, obviamente, a nossa questão aqui da coluna, que é a sustentabilidade, principalmente a questão ambiental, mas que também tem muito a ver com a tecnologia nos mais variados sentidos, porque a questão central é a questão climática e é impossível imaginar que a gente possa vir eventualmente a superar o problema, a não ser que seja por um grande avanço científico e tecnológico que mal começou, né? Muito obrigado e até a próxima semana. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o governo entregou nesta semana a PEC do Pacto Federativo, que propõe a extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes. Essa medida está gerando ressalvas e controvérsias. Bom dia, professora. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, foram vários pacotes, embalados em torno de propostas de mudanças da Constituição de 88, e uma delas, que eu vou comentar aqui, é a chamada PEC do Pacto Federativo. Em tese, a ideia, ou a que inspira essa mudança, é a ideia de mais Brasil, menos Brasília, Essa era um mantra do governo e, enfim, estaria justificada para que se os municípios pudessem ser mais autônomos, e uma das medidas colocadas ali é a extinção dos municípios que têm simultaneamente duas condições: menos de 5 mil habitantes e o que é definido pela PEC, que não sejam sustentáveis financeiramente. E essa não sustentabilidade financeira é definida pelo seguinte critério: municípios que têm menos de 10% da sua receita com fontes de receita própria, ou seja, que dependem basicamente de transferências da União e dos estados. Isso, para a gente ter uma ideia, Sandra, envolveria, são 1.237 municípios com menos de 5 mil habitantes, nós estamos falando de quase um quarto dos municípios do Brasil, e a proposta da PEC é que quem está nessa condição tem que se incorporar no município vizinho. Qual município vizinho? O município vizinho que tem mais receita própria em relação a transferências. E isso tudo tem que acontecer até 2023, os municípios têm que provar que tem receita própria, e aí, ou não, os que não tiverem, em 2025 terão que ser incorporados. A questão fundamental nessa PEC, temos várias questões para comentar, mas a primeira delas é que, basicamente, as fontes de receita própria no Brasil são o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Urbana, e o ISS. Dois impostos, assim, notadamente urbanos e relacionados a grandes cidades. Ou seja, nossa primeira grande questão do problema da tal da sustentabilidade financeira dos municípios não é a capacidade deles ou não de arrecadar em função do seu esforço, é a própria natureza do imposto, Então, por exemplo, só para a gente pensar, municípios rurais que estão inseridos numa região de agronegócio, que tem uma população que mora na sede do município muito pobre, de baixa renda, o agronegócio não contribui nesse município para impostos locais. Então, às vezes, os municípios acabam vivendo do Fundo de Participação de Municípios. E o Fundo de Participação de Municípios, qualquer federação, qualquer país federativo tem isso, porque é um elemento de redistribuição de renda entre as regiões do país, Sandra. Professora, então qual é a motivação? Qual a justificativa do governo para apresentar essa proposta? Na verdade, o que nós estamos percebendo aqui claramente que o objetivo único está inclusive claramente definido no primeiro artigo dessa PEC do Pacto Federativo, que muda a Constituição. Naqueles artigos que falam quais são os direitos básicos, a Constituição de 88, que definiu direitos básicos sociais, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, entre outros, e inclui inventa um novo direito aqui, que é o direito ao equilíbrio fiscal intergeneracional. O que quer dizer isso? Direito ao equilíbrio fiscal significa que, na verdade, o objetivo básico é ter o dinheiro para pagar os juros da dívida pública, os juros da dívida geral, e não usar o dinheiro e gastar o dinheiro do país para conseguir avançar na distribuição e na viabilidade de recursos para os municípios. A extinção desses municípios provavelmente vão ser incorporados em outro município que também igualmente não tem condições de sustentabilidade financeira própria, e na verdade isso não seria um grande problema desde que a gente avançasse
no nosso pacto federativo, que precisa avançar sim, mas de forma nenhuma através de medidas como essa. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Conosco, o analista político André Singer. Professor, na última terça-feira, o governo federal enviou ao Senado um pacote de medidas econômicas. Como o senhor analisa esse fato? Bom, a pergunta é muito importante. De fato, o governo enviou ao Senado um conjunto de 3 propostas de emenda à Constituição. Uma chamada do Pacto Federativo, uma outra referente à emergência fiscal e a terceira referente aos que o governo chama de fundos públicos. A ideia é que em cada uma dessas propostas tem medidas bem audazes, né? Por exemplo, no caso da proposta de Pacto Federativo, autoriza-se, prevê-se, na verdade, a fusão de municípios com menos de 5 mil habitantes, cuja arrecadação seja menor que a receita, que 10% da receita total desse município. Fala-se, né, não sei exatamente se é esse o número, mas fala-se que poderia chegar a atingir 1.000 municípios que então desapareceriam. No caso da emergência fiscal, autoriza-se a redução de salários de servidores públicos, salários e jornadas de servidores públicos. Na dos fundos públicos, o governo propõe extinguir 248 fundos públicos, entre eles o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que destina recursos para o seguro-desemprego e abono salarial. Mas o importante, no comentário que eu queria fazer, nesse tempo breve que nós temos aqui na Rádio USP, é dizer sobre o contexto político em que acontece esse envio. Na verdade, do ponto de vista substantivo, caberá aos economistas debater, mas do ponto de vista político, o que vinha acontecendo é uma intensa polêmica, né, que começa com a menção do nome do presidente da República numa investigação referente ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Depois verificou-se que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, essa referência ao nome dele era indevida, mas depois, na sequência, nós comentamos isso na semana passada na Rádio USP, na sequência veio uma declaração bombástica do filho do presidente defendendo a reedição do AI-5. Isso provocou um repúdio geral de todas as forças políticas, presidente da Câmara, presidente do Senado, membros do STF, presidente da OAB e assim por diante. E na esteira dessa sequência de fatos políticos aparece esse pacote que parece ser uma espécie de resposta, né, a esse desgaste que vinha ocorrendo em torno desse noticiário. Parece que a resposta é algo do tipo, esse governo é um governo bastante radical, né, sofrendo críticas porque alguns enxergam que há uma tendência autoritária nesse governo, mas o governo parece dizer, mas nós temos condição de propor uma mudança, uma reforma do Estado brasileiro, e quem concordar com essa reforma deveria apoiar o governo. Esse parece ser o sentido, né, do envio desse pacote neste momento. Mas o senhor acha que esse pacote deverá ser aprovado pelo Congresso? Eu acho pouco provável, porque o pacote é radical demais e ele não teve o preparo necessário para ser realmente uma medida com base parlamentar, como foi, por exemplo, o caso da reforma da Previdência, que é um assunto que está sendo debatido há muito tempo no Brasil e, de alguma forma, já tinha sido apresentado diversas vezes. O governo Bolsonaro, de alguma maneira, encampou uma proposta que já existia. Mudou aqui e ali, mas no fundamental encampou uma proposta que já existia há muito tempo. Nesse caso, não. Nesse caso é uma coisa nova, né, em que existe uma tendência
a uma desmontagem do Estado, né? Eles chamam de reforma, na prática é um desmonte do Estado. Eu acho pouco provável que isso tenha êxito no Congresso. No entanto, o que é importante assinalar, do ponto de vista político, não econômico, é que trata-se de uma manobra, né, para tentar, provavelmente, se contrapor a essa onda de desgaste a qual eu me referi na primeira parte do comentário. Eu sou o Cido Tavares, conversei com o analista político, o professor André Singer. Até a próxima semana, professor. Até a próxima quinta-feira e muito obrigado. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Vamos continuar hoje falando sobre Bienal? Hoje eu queria falar sobre a 12ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, que está acontecendo agora e que está sediada no edifício do Centro Cultural São Paulo. Ela teve também sediada no edifício do Sesc 24 de Maio, quando abriu, mas essa exposição já encerrou. Mas aqui, para efeito do meu comentário, vale o comentário conjunto, né? A curadoria é de Vanessa Grossman, Charlotte Malter Barthez e Ciro Miguel. É um grupo de curadoria misto, né? Brasileiro-estrangeiro. Esse grupo foi escolhido num processo de concurso de curadoria promovido pelo IAB, pela primeira vez para uma Bienal de Arquitetura, que foi uma prática louvável. E o grupo ganhou com essa proposta, cujo tema é Everyday, todo dia. Isso é um tema sobre a questão do cotidiano na arquitetura, o que é uma abordagem muito interessante e que se revelou interessante não só no concurso, mas na própria montagem da exposição, que então começa escolhendo para se instalar 2 edifícios muito significativos da cidade de São Paulo, na relação justamente entre arquitetura e cotidiano. Né? São edifícios quase manifestos nesse sentido. E quais são esses prédios? O Sesc 24 de Maio, um projeto mais recente do Paulo Mendes da Rocha com o MMBB Arquitetos, e que, enfim, começa por todo o elogio do que é a instituição Sesc, e esse edifício, essa unidade do Sesc no centro de São Paulo, uma reforma sobre um edifício antigo da Mesbley, que potencializou essa ideia que está na instituição de ser um edifício democrático, de usos muito abertos, para uma ideia festiva do uso do espaço, como tem com a piscina na cobertura, né, no café da piscina logo abaixo, com aquele espelho d'água que se transformou num lugar de recreação muito forte. Então a exposição com esse tema e com os convidados que nesse caso cruzavam bastante a arquitetura com as artes, né, entraram de uma maneira muito interessante na potencialização quase anônima desse edifício, que já é em si ele mesmo o manifesto do cotidiano. Né? O outro prédio? O Centro Cultural São Paulo é muito forte nesse sentido, um equipamento da prefeitura, né? Portanto tem todos os problemas ligados a isso, que é baixos recursos, uma certa precariedade, mas é um lugar que se afirma por um uso muito rico na cidade desde que foi inaugurado, né? Ainda que com polêmica sobre a sua arquitetura, digamos assim, que não é exatamente da chamada Escola Paulista, mas um edifício aberto, um edifício rua, que se provou um sucesso pelo uso que ele tem, pelo modo como as pessoas se apropriam daquele espaço, muitos grupos de street dance, pessoas que vão ensaiar coreografias porque se veem refletidas nos vidros, levam o som. Então é muito bonito a ideia de uma arquitetura do cotidiano dentro daquele espaço. E aí, falando assim minimamente sobre como é que a curadoria trouxe esses temas tão fundamentais, né? A vontade de abordar, de certa forma, uma arquitetura muito recente, que tem um background histórico, mas que tematiza a questão do mundo pós-crise financeira de 2008, portanto, a busca de uma ética da simplicidade na arquitetura, um compromisso de engajamento social, mas não só, também ambiental, com os novos processos produtivos, com os recursos na era do antropoceno, né? Essa é uma questão que é trazida de forma muito forte pela curadoria, e fez uma chamada aberta também, com propostas que foram entregues, muitas e selecionadas, o que dá uma vivacidade muito grande para a exposição, né? Uma das estrelas da exposição que estava no Sesc 24 de Maio era o casal Ila Becca e Luiz Lemoine, que são 2 videoartistas italianos-franceses,
que trabalham fazendo filmes sobre arquitetura, isso é, sobre apropriação de edifícios, manutenção diária. O primeiro filme importante foi o House Life, sobre a casa de Bordeaux do Curras, onde a empregada é a grande protagonista, né? E eu queria destacar também o Grupo Metrópole Fluvial, que tem o projeto do Hidroanel para São Paulo, né? Que é um projeto de infraestrutura de grande escala, mas que cruza justamente, digamos, a ideia da infraestrutura com uma poética do cotidiano, como é que esse grande projeto se implantará um dia em São Paulo, mudando o contexto dos lugares onde ele se coloca. Um projeto poético de uma beleza muito grande que está tendo debates todas as quintas-feiras à tarde na sala do Metrópole Fluvial, no Centro Cultural São Paulo, na Bienal, e eu queria então informar a todos sobre isso. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Avanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Chegou o dia de você conferir as novidades das pesquisas na área da saúde. Dr. Alexandre Faisal trazendo pra gente tudo sobre esse assunto. Ele é médico pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Dr. Faisal, o abortamento espontâneo é uma experiência muito ruim para muitos casais. Eu queria te fazer a pergunta, o abortamento pode ter causas hereditárias? A resposta inicialmente é sim, mas eu queria inicialmente contextualizar e concordar com você, Miriam, que o aborto espontâneo, não provocado, de fato é uma experiência muito negativa para homens e mulheres, não são só as mulheres, os papais também sofrem muito com isso, e ele é definido inicialmente como uma perda involuntária do feto na primeira metade da gravidez, não é após a primeira metade da gravidez. Mas chama a atenção que cerca de 13% de todas as gestações resultam em aborto espontâneo e muitas vezes a gente não consegue identificar a causa. Na maioria das vezes a gente admite que são problemas relacionados à formação do embrião, causas genéticas, e daí, enfim, ocorre o abortamento. Tá? Agora, a exemplo de outros problemas obstétricos, tais como a pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão na gravidez, o parto prematuro, o crescimento, a restrição do crescimento do bebê, alguns pesquisadores acreditam que o abortamento possa sim ter um componente hereditário. Bom, essa pesquisa da School of Medicine e da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, tentou investigar essa associação entre história materna de aborto espontâneo e o risco de abortamento espontâneo nas filhas. Então ele faz um estudo em que participam mães e filhas, com e sem história de abortamento, como se fosse uma corte intergeracional, né? E essas mulheres estavam em bancos de dados de Aberdeen, no Reino Unido. Então a ideia é muito interessante. O histórico de abortamento da mãe e na filha foram respectivamente a variável de exposição e desfecho e interesse. Então, se a mãe tinha tido um abortamento prévio e se a filha tinha, nesse momento atual, tido também um abortamento. Então eles analisaram mais de 31 mil pares de mães e filhas, usaram um modelo estatístico para estimar a chance de histórico de abortamento da mãe em filhas, em comparação com aquelas filhas que obviamente tiveram o bebê, não tiveram o abortamento. Eles também avaliaram outras variáveis que podiam confundir essa associação, incluindo aí o tabagismo, obesidade, nível socioeconômico, todas as variáveis importantes. E o resultado mais interessante da pesquisa, Miriam, mostra que as filhas que abortaram tiveram 11% mais chance de terem uma mãe que também abortou. Nesse caso, no caso inclusive de filhas com abortamento recorrente, que é aquela que tem mais de um aborto, né? Mais de 2, 3 abortos repetidos, o resultado também foi da mesma direção. Há uma maior chance das mães dessas mulheres também terem sofrido um abortamento. Para resumir, a conclusão do estudo é que pode haver uma predisposição herdada ao abortamento espontâneo que é transmitido de mãe para filha. E, doutor Faisal, existe uma explicação para essa predisposição ao abortamento? E a outra pergunta é o seguinte, o que muda na atenção da grávida com este resultado?
Então, a conclusão desses pesquisadores é que é possível que exista, que mulheres que abortam tenham uma predisposição herdada por uma disfunção endotelial, que é a camada mais íntima, mais interna do útero, que por sua vez afetaria a implantação, essa conexão entre a placenta e o feto. Ela afetaria os vasos placentários e esse processo de implantação. O artigo é interessantíssimo, Miriam, já que até então a gente admite mesmo que o aborto seja multifatorial, mas essa ideia de investigar a história de abortamento na mãe e posteriormente na filha não era amplamente reconhecida. Agora, para responder a sua pergunta, é uma publicação do American Journal of Obstetrics and Gynecology, uma revista muito importante na área. Eu entendo que assim, a recomendação é continuar investigando as causas de abortamento, valorizando aspectos genéticos maternos, mas também os aspectos ambientais e outros aspectos que possam estar influenciando a ocorrência do aborto, que, como a gente já mencionou, é uma ocorrência muito grave na vida da mulher. A gente procura formas de contornar e evitar essa situação. Esse foi o doutor Alexandre Faisal, participando aqui do bate-papo na Rádio USP com a Miriam Ramos. O doutor Faisal é médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.